Olá pessoal, em nossa aula de língua inglesa de hoje vamos estudar o tempo verbal Past Perfect. Você já ouviu falar nesse tempo verbal? O Past Perfect, ou Past Perfect Simple, é o equivalente em português ao passado perfeito ou passado perfeito simples. É um tempo verbal usado para expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação que também ocorreu no passado. Ele é basicamente o passado do passado. Digamos, por exemplo, quando você está falando sobre um fato A que aconteceu no passado, antes de outro fato B que também aconteceu no passado. Isso em português é geralmente expresso em expressões como tinha, havia feito, tinha, havia visto. Por exemplo, eu havia estudado no passado. Havia é o verbo haver no passado e estudado também está no passado. Então veja, são duas ações ocorridas, iniciadas e finalizadas num tempo passado. Se nós estamos falando em ações do passado, os verbos também estão no passado. Então, eles vão se apresentar no particípio, no caso, passado particípio. Passamos agora a compreender como formar o Past Perfect. Formar o Past Perfect é bem simples e bem parecido com o que fazemos em português. Usamos o verbo to have, que é o verbo ter, na sua forma do passado que ficará had, como auxiliar justamente com o verbo principal conjugado na forma past participle, que equivale ao nosso particípio. Nós iremos trabalhar, por enquanto, apenas com os verbos regulares. São aqueles verbos com a terminação de, i, ed. Seguem aqui algumas regras. Então, por exemplo, nós teremos a pessoa, I, you, he, she, it, we, they, mais o verbo had, mais o verbo no particípio, sendo ele regular ou irregular. Veja o exemplo do verbo work. Olhe ele no simple past e no past participle. Worked, worked. Assim como em outros tempos verbais, o past perfect também apresenta as três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Observe essa regra aqui. Na primeira frase, I had finished the job when my boss arrived. Nós temos aqui o sujeito ou pronome I, depois o verbo had e depois o verbo principal, finished. Esse verbo aqui é regular e ele foi acrescentado ed. Isso é a forma afirmativa. Como é que nós vamos formar a forma negativa? O pronome I, depois o verbo auxiliar had, depois o auxiliar de negação not e depois o verbo principal com a terminação ed. Nesse caso aqui ele vai receber essa terminação, finished. Observe que o auxiliar aqui é o not. I had not. Vejamos agora a forma interrogativa. Começa com o auxiliar had, depois o pronome I. Depois nós temos o verbo no particípio finished. Na sua forma comum, finish, foi acrescentado ed, porque esse verbo aqui é regular. Em seguida, nós temos a frase com a interrogação no final para mostrar que a frase é interrogativa. Nós usamos o auxiliar had para todas as pessoas. I had, you had, she had, it had, he had, you had, they had, we had. O had é usado para todos. Vejamos agora a organização do Past Perfect para verbos irregulares. Aqueles que geralmente acrescentamos ed ao final do verbo, da forma verbal, mas que seguirá algumas regras de grafia que serão diferenciadas. Por exemplo, aos verbos regulares terminados em e, acrescenta-se somente o d no final do verbo. Por exemplo, love, loved. Aos verbos irregulares terminados em consoante mais vogal, mais consoante, duplica-se a última consoante e acrescenta-se o ed ao final da palavra. Por exemplo, stop, stopped. Aos verbos terminados em y, precedido de consoante, retira-se o y e acrescenta o ied. Por exemplo, to study, studied. E aos verbos terminados em y, precedido de vogal, acrescenta-se somente o ed. Enjoy, enjoyed. Nesse tempo verbal, é muito comum as frases serem formadas por advérbios, palavras que expressam alguma circunstância. Os mais utilizados são when, arrived, ideia de tempo, quando. Just, acabado, de, há pouco. Already, já. By the time, no momento, ever, alguma vez, never, nunca, before, antes, after, depois, e assim por diante.